Uma boa noite a todos. Então, hoje vamos fazer algumas reflexões acerca da ansiedade. Aliás, a propósito, quem é que é ansioso aqui, levanta a mão. Difícil é não ser, né? Muito bem. Antes de mais nada, como de hábito, nós vamos passar a bibliografia, né? Porque tem aqueles que gostam de dar uma aprofundada num tema, e é um tema bastante interessante. Então, nós fizemos a pesquisa primeiro em exposições, uma exposição do Haroldo Dutra Dias, Evangelho e Psicologia, também a exposição especificamente sobre o tema da ansiedade com o psicólogo Rossando Klinge e o psicólogo Marlon Reikdal. E as obras O Homem Integral, da Joana de Ângelis, O Evangelho segundo o Espiritismo, Obreiros da Vida Eterna, que é a quarta obra da série André Luiz, e O Problema do Ser, do Destino e da Dor, do Leon Denis. Então, muito bem, a ansiedade, em primeiro lugar, é importante que a gente compreenda, em essência, que ela significa a preservação da nossa vida. Ela é necessária para que nós possamos preservar a nossa vida. E, enquanto ela preserva a nossa vida, ela é um fenômeno natural, porque ela vai justamente nos capacitar para aqueles enfrentamentos difíceis da nossa vida. Então, se nós vamos fazer um concurso público, ou se vamos falar em público, ou qualquer situação que nós possamos imaginar como desafiadora, ela vai nos auxiliar a este enfrentamento. E aí, o que acontece no nosso corpo diante de uma situação difícil? Nós temos a aceleração dos nossos batimentos cardíacos, a contração dos vasos sanguíneos para levar mais sangue rapidamente para o nosso organismo, a dilatação dos nossos brônquios para aumentar a nossa capacidade respiratória e o consumo de oxigênio, a dilatação das nossas pupilas para que a gente possa enxergar melhor, ainda que haja pouca luz, um aumento na liberação de glicose no nosso sangue para nos dar mais energia. Então, nisso a gente vê como o nosso corpo é perfeito, para nos capacitar, principalmente se a gente precisar empreender fuga. E tudo isso acontece de uma forma muito veloz, inclusive também com a liberação daqueles hormônios que todos nós já ouvimos falar, do cortisol e da adrenalina. Então, se nós pudéssemos dar uma definição para a ansiedade, nós poderíamos dizer que é um grande mal-estar físico e psíquico que gera aflição, agonia, falta de tranquilidade, desejo veemente e impaciente. Evidentemente, isso vai se apresentar numa diversidade de graus. Em alguns menos intensos, outros mais intensos, podendo chegar até a síndrome do pânico. Ou, quem sabe, uma depressão. Porque, na verdade, na raiz destes problemas está a ansiedade, que poderíamos dizer que é como se fosse o pai e a mãe dessas outras enfermidades, como a depressão, como a síndrome do pânico. Muito bem, dentro do paradigma materialista em que nós estamos situados, paradigma significa um modelo, um padrão que nós seguimos em qualquer área do conhecimento. Então, dentro deste paradigma materialista que todos nós estamos inseridos, o que nós aprendemos? Que nós somos o corpo. Nós somos um corpo físico, somente isso. Mas a doutrina espírita ela vai nos dizer que nós somos um espírito que tem um corpo. E vai nos dizer que o espírito é o causador de tudo aquilo que se manifesta na carne. Então, quando nós adoecemos, seja uma doença psicológica, seja qualquer tipo de enfermidade que nós possamos imaginar, é o nosso espírito que está doente. E o corpo vai demonstrar aquilo que vai na nossa alma. E também nós não podemos ignorar o número expressivo de existências que com certeza nós já vivenciamos. Todos os papéis que nós já desempenhamos. Então nós somos hoje o resultado de todas essas vivências. Então, dentro de nós, como diz Haroldo Dutra Dias, é como se habitassem muitas pessoas. Vontades, medos, angústias, traumas, preconceitos, tudo isso que foi tecido ao longo de milênios. Tudo isso faz parte de nós e tudo isso nos influencia
na maneira como nós gerenciamos a nossa vida. E, então, por essa razão, por achar que nós somos apenas um corpo, já por aí nós podemos dizer, sem medo de errar, que a nossa medicina convencional ela é capenga. Na obra Obreiros da Vida Eterna, há um personagem lá de nome Gotuso, que assim como André Luiz, quando ele havia numa das suas encarnações, ele era médico. Então, num diálogo que se trava entre os dois, ele diz a André Luiz: é lamentável reconhecê-lo, mas nem a ciência, nem a religião nos prepararam convenientemente para enfrentar os problemas do homem desencarnado. E nós poderíamos acrescentar, sem entrar na questão da religião, que não nos auxilia nem a resolver e enfrentar os problemas do homem encarnado. Por quê? Porque a ciência, ela quer curar as enfermidades buscando a causa no corpo físico. Só que a causa, ela não está no corpo físico. No corpo físico está a consequência daquilo que se passa na alma. Então aí já esbarra num grande problema. E uma coisa muito importante, a ideia que nós fazemos do que nós somos em essência, ela é fundamental, porque dela vai decorrer a forma como nós conduzimos a nossa vida. E essa ideia nós vamos retomar mais adiante. Então, voltando à ansiedade, dizem os profissionais da saúde, os psiquiatras, os psicólogos, que quanto mais saudável, quanto mais saúde tem uma pessoa, mais no presente ela vive. E aí, quem é o ansioso? O ansioso é alguém que vive no futuro e, portanto, ele investe pouco tempo no presente. E quem investe pouco tempo no presente vai ter prejuízos na sua vida. Aliás, muitas pessoas, por exemplo, as depressivas, o são porque vivem no passado, remoendo muitas vezes os acontecimentos infelizes. E as ansiosas vivem no futuro preocupadas, ou seja, se ocupando antecipadamente com coisas que ainda não aconteceram. E aí a gente vê o quanto de vida vai se perdendo em tudo isso. Porque como é que nós vamos construir uma realidade nova se nós não estamos no aqui e agora? Até sem medo de errar, nós podemos dizer quantos aqui nesta sala já estão pensando assim, naquilo que vão fazer quando saírem daqui, naquilo que deixaram por fazer em casa, nas coisas que têm que fazer amanhã no trabalho ou na vida pessoal. E já perdem um pouco do foco no momento presente. Então, como é que nós vamos reconstruir, ressignificar, refazer, se nós estamos ocupados com outro tempo, ou passado ou futuro? Então, o próprio Evangelho, ele nos convida a estarmos no presente quando nos diz: não vos preocupeis com o dia de amanhã. Nós vamos retomar isso aqui mais adiante também. Então, a ansiedade, a patológica, é aquela que leva o indivíduo para o futuro e tira a paz. Por que tira a paz? Porque a pessoa, ela constrói mentalmente acontecimentos catastróficos e ela passa a viver naquele cenário. E sente medo que aquilo aconteça de fato. Medo do quê? Aqueles medos comuns que assaltam todos que enfrentam a existência terrestre. O medo do desemprego, o medo das doenças, o medo do abandono, da solidão, da velhice, das privações materiais, o medo da morte. Então, muitas vezes, nós vamos tecendo pensamentos com relação a isso e vamos ficando ansiosos. Aí, é preciso que nós façamos algumas considerações importantes, que nós desconstruamos determinados pensamentos que nós temos. Uma questão muito importante: paz não é sinônimo de falta de conflito. Porque se nós dissermos aqui, imaginem uma situação de paz, de tranquilidade, o que a gente vai pensar? Que nós estamos talvez no interior, uma paisagem muito bonita, um verde,
uma rede para deitar. A gente faz esse cenário. Só que, na verdade, paz não é isso. Aliás, o psicólogo Rossando Klinchig, ele diz que infantil é aquele pensamento que alguns têm assim: eu só vou navegar no barco da minha vida se o mar estiver calmo. Então, até na prece ele diz que se revela essa nossa conduta. Porque quando a gente vai rezar, o que a gente diz? Ai, meu Deus, me concede a graça de um dia tranquilo, que dê tudo certo no trabalho, que o trânsito esteja tranquilo, ou seja, que as condições estejam favoráveis. Estejam favoráveis. É como se nós estivéssemos dizendo assim: Deus, deixa o mundo zen, que daí eu fico zen também. Só que, na verdade, não é assim que funciona, porque a ideia que teria que ser não importa o que aconteça, mas que eu seja forte e que eu tenha tranquilidade para gerenciar esses acontecimentos. Porque, segundo a doutrina espírita diz, nós não estamos aqui neste planeta a passeio. Nós viemos aqui para aprender, nós viemos aqui para passar por toda sorte de experiências, nós fizemos uma programação reencarnatória. Então, quer dizer, se a gente veio aqui para isso, é sinal que nós vamos passar por situações aflitivas, situações que podem nos desestabilizar. Então, nós precisamos estar preparados para isso. Aí, Rossando Klinchig, ele até cita um exemplo da filha de um amigo que chamava atenção quando rezava, porque ela dizia assim: ai, papai do céu, dá saúde para o meu pai, saúde para minha mãe, saúde para mim, mas se o senhor entender de fazer diferente, pode fazer. Então ele diz, isso é a entrega. Nós temos a dificuldade de nos entregarmos aos desígnios divinos. Então a gente quer estar no comando e determinar o que ele tem que fazer. Tem que estar tudo bem. Mas ao fim e ao cabo, o que nós temos medo mesmo é da dor. É de passar pelo sofrimento. E nessa questão do sofrimento, há uma página muito bonita no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que Leon Denis vai nos dizer assim: a dor segue todos os nossos passos, espreita-nos em todas as voltas do caminho, e diante dessa esfinge que o fita com seu olhar estranho, o homem faz a eterna pergunta: por que existe a dor? É, no que lhe concerne, uma punição, uma expiação, como dizem alguns? É a reparação do passado, o resgate das faltas cometidas? Então, fundamentalmente considerada, a dor é uma lei de equilíbrio e educação, ele vai nos dizer. Se nós soubermos lidar com ela, ela vai, sobretudo, nos trazer experiência. Então ele diz, sem dúvida, as falhas do passado, e aqui ele está se referindo às falhas do ponto de vista do espírito imortal, recaem sobre nós com todo o seu peso e determinam as condições do nosso destino. Ou seja, aqueles acontecimentos cuja causa nós não entendemos, por exemplo, um abalo financeiro, mesmo que eu seja uma pessoa absolutamente previdente, partindo daquele princípio que para todo o efeito há uma causa, se eu não consigo vislumbrar a causa hoje, mas essa causa tem que existir, ela está no ontem. No ontem, leia-se, talvez, numa existência pregressa em que eu não soube me conduzir tão bem nessa parte de gerenciar a vida financeira. E talvez hoje eu esteja colhendo esta plantação que não fiz tão bem no ontem. Então ele diz, o sofrimento não é, muitas vezes, mais do que a repercussão das violações de ordem eterna cometidas, mas sendo partilha de todos, porque todos sofrem. Estejam na posição social, estejam no meio que estiverem, tenham a vida que tenham, todos têm a sua cota de sofrimento. Deve ser considerado como necessidade de ordem geral, como agente de desenvolvimento, condição de progresso. Todos os seres têm de, por sua vez, passar por ele. Sua ação é benfazeja para quem sabe compreendê-lo, mas somente podem compreendê-lo aqueles que lhe sentiram os poderosos efeitos. Ou seja, aqueles que conseguem extrair o ensinamento que as dificuldades vieram trazer. Porque sempre
elas vêm para o nosso bem, para o nosso despertamento, ou para nos ensinar, ou para nos trazer experiência. E um outro pensamento que nós precisamos, uma outra questão que nós precisamos refletir a respeito, é que o que provoca os transtornos, e aqui nos referindo especificamente à ansiedade, não é o que nos acontece. Mas, e aqui mais uma vez é Leon Denis, que citando um filósofo chamado Epiteto, que dizia: as coisas são apenas o que imaginamos que são. Porque não é o que nos acontece, mas é a forma como nós reagimos àquilo que nos acontece que é de fato relevante. E é por essa razão que aquele filósofo francês, Jean-Paul Sartre, ele dizia: não importa o que fizeram comigo, importa o que eu faço com aquilo que fizeram comigo. Porque o colorido, a interpretação àquilo que acontece, somos nós quem damos. Esse poder é nosso. Então há aqueles, por exemplo, se nós formos observar, que passam por infâncias muito difíceis, que enfrentam pobreza, violência sexual, agressividade, abandono e conseguem, apesar de tudo isso, na fase adulta, darem uma resposta positiva para a vida. Um exemplo, o nosso Chico Xavier. Quem já teve acesso a alguma bibliografia a respeito da vida do Chico, sabe que ele passou por toda sorte de sofrimento, sobretudo na infância. E mesmo assim, a maior antena mediúnica que nós tivemos, através dele chegou até nós muito conhecimento. E outros passam por situações que não são tão difíceis assim e se desestabilizam, porque talvez lhes falte uma cota de resiliência, de tratar diferente, de enxergar diferente, sob uma outra perspectiva, esses acontecimentos difíceis. Então, nós, na verdade, nós temos que forjar em nós competências para suportar os problemas. E não se utilizar dos problemas como desculpa, para ficar deprimido, para ficar ansioso, angustiado, frustrado, enfim. E uma coisa muito importante, o comportamento das outras pessoas, ele não pode determinar o nosso comportamento. Então, eu não posso dizer que eu fui agressivo porque o outro foi agressivo. Ou eu fui arrogante porque o outro foi arrogante. Certa vez, nós vimos uma exposição na internet muito interessante de um pastor. E ele explicou, na sua exposição, a diferença entre termômetro e termostato. Então ele disse, o que nós queremos ser na vida? Um termômetro ou um termostato? Porque ele diz, o termômetro mede a temperatura do ambiente, o termostato ele regula a temperatura do ambiente. Então a gente precisa ser termostato. Nós é que temos que dar o tom. Nós é que temos que regular a temperatura do ambiente e não deixar que as coisas externas nos afetem e tirem a nossa paz e o nosso equilíbrio. Então, Marlon Reiki, esse psicólogo, ele vai dizer que a ansiedade revela algo que acontece na nossa alma, reiterando aquilo que nós dissemos, que a causa não está nas circunstâncias externas adversas, mas que a causa está dentro de nós. Então, aí, o que a gente quer? Nós queremos resolver o problema com situações externas. Por exemplo, nós trabalhamos cada vez mais, nós queremos guardar cada vez mais dinheiro, nós queremos acumular patrimônio, nós queremos acumular objetos, porque nós queremos segurança. O ansioso, ele quer segurança. Então, ele tenta buscar desesperadamente essa segurança nessas coisas externas. E aí é como matar a sede com água do mar. Porque daí, quanto mais tem, mais quer. E mais a ansiedade aumenta. Marlon até dá um exemplo. A pessoa diz, eu só vou ficar tranquilo o dia que eu conseguir acumular R$1 milhão. Aí a pessoa consegue aquele R$1 milhão, mas aí ela pensa assim, não, eu posso passar por uma enfermidade, eu posso passar por uma outra, eu preciso de 2 milhões. E aí ela tenta, só que ela nunca consegue se sentir segura e tranquila. Porque este problema não está naquilo que ela consegue amealhar externamente. O problema
é dentro. O buraco é na alma. E não vai conseguir tapar este buraco com as coisas externas. Então, nós sabemos que nós estamos na era dos ansiolíticos e dos antidepressivos. Aliás, graças a Deus que eles existem. A bênção do nosso Pai que fez chegar até nós esses medicamentos. Só que, sabendo que essas situações externas, que a causa não é externa e interna, o Rivotril vai resolver o problema? Não vai resolver. Porque os ansiolíticos e os antidepressivos, eles atuam na máquina. Eles atuam no cérebro. Só que a causa da doença não está no cérebro. Então, os remédios, eles vão combater os efeitos. Eles vão interromper os sintomas. Os sintomas que levaram a pessoa a tomar o remédio. Mas, se o problema persiste, se a verdadeira causa não é tratada, outras coisas vão aparecer. Então, a pessoa começa a ter pesadelos, ela começa a ter problemas de pele, começa a ter gastrite. Porque o que são esses outros problemas que começam a aparecer no corpo? É a alma tentando se expressar. É a alma tentando dizer assim, olha para dentro. Só que a gente sabe que não é fácil olhar para dentro. Quando nós apresentamos a definição de ansiedade, nós dissemos que é um mal-estar físico e psíquico que gera aflição, agonia, falta de tranquilidade e dissemos que isso acontece em graus diferentes em cada uma das pessoas. Só que nós estamos cada vez mais hábeis em camuflar os sintomas, fingir que está tudo bem. Então, nós dissemos que estamos de determinada maneira por estresse, em função do trabalho, enfim. E nós buscamos ainda lançar mão de mecanismos externos para mascarar este problema. Como é que nós fazemos isso? Que camuflagens são essas? Compras. Quantas pessoas nós conhecemos que têm um problema e se dirigem às lojas e compram? Compram. Aí, como diz Marlon, à medida que se acumula a sacola, se acumulam as contas e depois agrava o problema. Mas aí a pessoa no outro mês, ela vai lá de novo e ela compra de novo e aquilo vira um círculo vicioso. As bebidas. O álcool é uma forma muito utilizada para camuflar conflito, para a pessoa ficar meio anestesiada da realidade. E, aliás, existe uma estatística muito interessante em relação à depressão e o alcoolismo. O dobro das mulheres deprimem mais que os homens. Para cada 2 mulheres, um homem deprime. Até o Marlon brinca, será que é porque as mulheres são mais fracas da cabeça? Porque já o índice de alcoolismo, ele é maior nos homens. Então, ao que se prende isso? Porque nós sabemos que nós, mulheres, quando temos algum problema, o que nós comumente fazemos? Nós ligamos para uma amiga e nós desabafamos. A gente tem a fama de falar demais e a gente fala mesmo, porque a gente coloca para fora. O homem, já sendo mais introspectivo, o que ele faz? Normalmente ele vai para o bar e bebe. Dificilmente um homem vai ligar para um amigo e vai dizer, por exemplo, que está passando por um problema emocional. Não. Não é que isso seja regra, mas normalmente é assim. Então, nas estatísticas, isso se mostra como, né, essa coisa curiosa, assim, por que o dobro de mulheres se mostram deprimidas? E uma outra questão das camuflagens, as drogas. Por que as pessoas recorrem às drogas? O que a droga faz? Ela tira a pessoa momentaneamente da realidade, que é tudo o que se quer. Sair momentaneamente da realidade para não estar vivenciando um problema. O sexo, o cigarro, o café, a comida. Aliás, Marlon diz uma coisa que também é verdade. Por que não se tem compulsão por alface? Por que a gente não tem compulsão por maçã, por rúcula? Não, a gente tem compulsão por chocolate, por pizza, por tudo que engorda. E a ciência nos diz por quê. Porque produtos como o chocolate e as drogas químicas ativam no nosso cérebro um sistema que é chamado sistema de recompensa. Então, a gente come o chocolate e é verdade aquela sensação de felicidade.
Só que isso é tudo momentâneo, artificial. Depois a gente tem que voltar a comer o chocolate para ter o mesmo benefício. E aí, como efeito colateral, a gente pode engordar, prejudicar a saúde e agregar outros problemas. Então, isso aí a gente vê que essa questão que a gente busca no externo não resolve. É uma camuflagem, é um paliativo. E como diz Marlon, se muitos de nós tirássemos da nossa vida o chocolate, o álcool, o café, o sexo, as compras, nós enlouqueceríamos. Se a gente não tivesse isso para lançar a mão. Porque não é disso, na verdade, que nós sentimos falta. Não é dessas coisas que nós sentimos falta. Isso nos deixa mais tranquilo em função, uma suposta tranquilidade, às vezes, em função da ativação daquele sistema de recompensa. Joana de Ângeles, na obra O Homem Integral, ela vai dizer assim: ao extrapolar para os distúrbios respiratórios, o colapso periférico, a sudorese, a perturbação gástrica, a insônia, o clima de ansiedade torna-se um estado patológico a caminho da somatização física em graves danos para a vida. O que ela está dizendo? Que lá pelas tantas isso vai respingar na nossa máquina física, essa problemática toda. Então, nesse estágio, por exemplo, vem a ejaculação precoce, vem a perda de prazer no relacionamento, vem a insônia, aquela insônia inicial que a pessoa rola na cama e fica pensando. Esta é a insônia da ansiedade. Aquela que a pessoa dorme e aí ela acorda no meio da noite e começa a pensar nos problemas, essa é a insônia da depressão. O comer de mais ou de menos. Então, todas as vezes que se apresentam problemas nas áreas da nossa vida ligadas ao sexo, ao estômago e ao sono, tem que acender a nossa luz vermelha. Nós temos que parar e pensar o que é que está acontecendo comigo. E qual é a providência em geral tomada? Nós apelamos para os remédios. Graças a Deus que eles existem, mas temos que lembrar que também é um expediente externo que ameniza os efeitos, mas não combate a causa. E por isso, Joana, ela vai dizer, o grande desafio contemporâneo para o homem, para a humanidade, é o seu autodescobrimento. Só que aqui, quando nós falamos em autodescobrimento, não é eu dizer assim, como diz Haroldo Dutra Dias, eu sou a Kátia, brasileira, gaúcha, espírita. Não, não é isso. Ele diz, numa palestra intitulada Evangelho e Psicologia, o que somos nós? Isso é para nós pensarmos, para a gente refletir. Quem sou eu se tirarem a minha profissão, se amanhã eu acordar sem a minha profissão, sem os meus bens, sem os meus filhos, se eu os tiver, sem o meu marido ou esposa, sem os meus amigos, se me tirarem tudo isso, até o corpo, porque quando a gente desencarna, a gente também deixa o corpo. Quem somos nós se tirar tudo isso? É esse questionamento que nós precisamos fazer para saber quem de fato nós somos. Se tirar tudo isso que é periférico. E nós somos o resultado das nossas vivências. Então, nós desconhecemos muitas das nossas facetas. Não foi sem razão que Freud disse que o que nós vemos é a ponta do iceberg. O que nós somos está escondido, está submerso. E por isso Jesus disse, sepulcros caiados, brancos por fora e cheios de podridão por dentro. No fundo, na profundidade. Era isso que ele estava dizendo como grande psicólogo que era. Aliás, o maior psicólogo que já chegou neste planeta. Marlon, ele faz uma pergunta bem interessante para a nossa reflexão e que nós podemos responder. Será que a gente acha que na gente predomina o bem ou predomina o mal? Pensem aí para vocês. Em mim predomina o bem ou predomina o mal? E ele diz, não tem meio termo. Não tem essa, assim, metade bem e metade mal. É o que predomina mesmo. E aí ele vai dizer que nós estamos num planeta de provas e expiações. Se nós formos ler lá, o que é um planeta de provas e expiações? É um planeta onde predomina o mal. Logo, os espíritos que habitam este planeta são mais maus
do que bons. Aliás, nos mundos ditosos, predomina o bem, mas predomina, não existe só o bem, existe o mal também. E esse mal está onde? Está dentro dos espíritos que habitam aquele determinado planeta. Então, se nós estamos aqui e achamos que predomina o bem, ou Deus errou em nos situar aqui, ou nós temos um importante trabalho a fazer, que é o nosso autodescobrimento. Nos descobrir, tirar o véu, ver o mal que há em nós e combatê-lo. É isso que a doutrina espírita nos diz, nos chamando para fazer a reforma íntima. Para a gente levar, quando a gente for partir daqui, aqueles tesouros que a traça não come, que a ferrugem não corrói, enfim. E como esse mal ele é inconsciente muitas vezes, aliás, na maioria das vezes, como diz Freud, a gente só vê a ponta do iceberg. Nós não percebemos os nossos complexos de inferioridade, nós não percebemos o nosso medo de ser abandonado, nós não percebemos a mágoa que nós ainda carregamos, os ódios que nós ainda carregamos, o nosso desejo de vingança, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa insegurança. Mas porque nós não enxergamos, não significa que nós não temos. Aliás, um exemplo, pessoas com complexo de inferioridade, e isso é a psicologia que diz, são pessoas arrogantes. Por trás de todo o arrogante, há uma alma frágil pedindo socorro. Então, ao contrário do que a gente pensa, não é uma pessoa de personalidade forte, firme. Não, muito pelo contrário, é uma pessoa frágil. Então, nós usamos, como diz a psicologia, as personas, as máscaras, e nós ocultamos dos outros e, pior, muitas vezes de nós mesmos, o que de fato nós somos. E aí a gente não muda aquilo que não enxerga. Então, a gente precisa olhar, detectar para poder mudar. O que nos diferencia uns dos outros é a forma como nós lidamos com as nossas pendências. Então, alguns, eles são tomados pelas suas inseguranças, ao passo que outros mostram o comportamento oposto àquilo que existe dentro de si, que é o exemplo do arrogante. Parece que ele está mostrando uma imensa segurança, uma assertividade, uma postura, mas não. Na verdade, ali ele está denotando que dentro dele há muita fragilidade. Então, a ansiedade, isso é muito importante, ela surge não porque nós somos frágeis e inseguros. A ansiedade, ela surge quando nós queremos camuflar e demonstrar uma coisa que nós não somos. Ela surge quando nós queremos nos mostrar melhores do que nós somos. Quando nós queremos mostrar para os outros que nós somos fortes, quando na verdade nós somos frágeis. Então, sempre quando há um descompasso entre aquilo que de fato nós somos e aquilo que nós queremos mostrar para o mundo, surge o conflito. É como jogar lixo no mar. A gente joga e o mar devolve. Então, todo conflito, ele aparece, o inconsciente devolve aquilo que a gente quer camuflar sob a forma de um conflito, que aí a gente precisa estudar, prestar atenção para poder erradicar o problema. Então, identificar as nossas imperfeições, aceitá-las e trabalhar para combatê-las, é isso que nós estamos fazendo aqui, como espíritos imortais que nós somos. Então, a depressão, os ataques de pânico, ansiedade, não são sinais de fraqueza. Eles são sinais de nós termos tentado nos mantermos forte por um tempo demasiadamente longo. Porque nós somos frágeis. Nós somos pequenos ainda, nós somos limitados, só que não há nenhum problema nisso. Não há nenhum problema em relação a isso. A doutrina espírita, inclusive, ela propõe reforma. Não uma perfeição que ainda não é possível. Não é nos cobrado isso. Aliás, Deus sabe, os nossos espíritos, nossos anjos guardiões, eles sabem das nossas limitações. Então, nós não precisamos nos mostrar, tentar parecer mais fortes do que verdadeiramente nós somos. E aqui, já nos encaminhando para o final,
um outro aspecto não menos importante, levantado pela Joana de Ângeles na obra O Homem Integral. A ansiedade é uma das características mais frequentes da conduta contemporânea. Impulsionado ao competitivismo da sobrevivência e esmagado pelos fatores constringentes de uma sociedade eticamente egoísta, predomina a insegurança no mundo emocional das criaturas. Então nós vivemos, o que ela está dizendo? Nós vivemos numa sociedade competitiva que construiu uma lógica em que só há lugar para um tipo de ser humano, o primeiro. Então nós reproduzimos essa lógica no nosso dia a dia, estimulando a competição o tempo inteiro, comparando corpos, comparando o nosso salário, comparando a nossa casa, o nosso carro, como se quem fosse melhor nesses quesitos fosse um ser humano melhor, fosse uma pessoa melhor. E acreditando nisso, nós empregamos o nosso tempo, nós empregamos toda a nossa energia a serviço da matéria, contrariando inclusive a lógica do Cristo, contrariando a nossa essência que é espiritual, não fazendo aquilo que nós viemos fazer aqui. Porque a gente entra nesta onda de competitividade. Então, aqui nós retomamos aquela ideia que nós falamos lá no início. A ideia que fazemos do que nós somos na essência, ela é fundamental, pois dela decorre a forma como nós vamos gerenciar a nossa vida. Se eu me sei um espírito imortal, se eu sei o que eu vim fazer aqui, se eu sei o que é mais importante, eu já vou gerenciar a minha vida nesse sentido. Eu vou escolher diferente, eu vou me posicionar diferente, porque se eu tenho certeza absoluta de que eu sou imortal e de que o que verdadeiramente importa não é o lado material, então eu vou me dedicar mais às coisas do espírito. Talvez eu não vá trabalhar tanto para acumular coisas que eu vou deixar aqui depois. Eu vou me preocupar em ser mais ético, eu vou me preocupar em dar mais atenção às pessoas, eu vou me preocupar em ser mais caridoso, eu vou me preocupar em fazer o bem, eu vou me preocupar com essas coisas, eu vou me ocupar dessas coisas. Mas se eu penso de que quando, por exemplo, eu partir daqui, tudo se acaba, não vai existir mais nada, ou que quem sabe eu vou para um céu, ou vou para o inferno e o meu destino está definitivamente selado, talvez eu não ligue mais importância a nada disso. Eu não continue lutando para aprender, para ser um ser humano melhor. Então é de fundamental importância aquilo que nós pensamos que nós somos. Em Mateus capítulo 6, versículos 25 a 34, há 3 proibições lá, que são: não acumular os tesouros que a traça pode comer e a ferrugem corroer ou os ladrões roubar, não se pode servir a Deus e a Mamon, não se inquietar pelo dia de amanhã. E no texto de Lucas, nos referindo especificamente à preocupação e ansiedade, e aqui a fala é de Jesus quando ele disse: não vos inquieteis. Não vos inquieteis pela vida, com o que comereis, nem pelo corpo e com o que vestireis. Pois a vida não é mais do que o alimento e o corpo não é mais do que a veste? Observai as árvores do céu que não semeiam nem ceifam, não recolhem em celeiro, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis mais do que elas? Observai os lírios como crescem, não labutam nem fiam. Eu, porém, vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, vestiu-se como um deles. Se a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao forno, Deus assim a veste, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Buscai primeiro o reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o amanhã, pois o amanhã se inquietará consigo mesmo, basta a cada dia o seu mal. Este texto de Jesus, ele quer nos dizer assim, e aliás, este é o mais veemente combate ao materialismo. Porque ele está nos dizendo que a segurança que a nossa alma procura, que a gente clama por isso, ela não está nas coisas materiais. Nós temos que lutar
pelo lado espiritual e o resto nos será dado por acréscimo. É secundário. Então, que nós possamos voltar aos nossos lares hoje refletindo. Como é que eu me posiciono diante da vida? O que eu acho que eu sou de fato? Porque a partir dessas respostas, nós vamos trabalhar mais o nosso hoje, focar mais no hoje, buscando aquilo que de fato importa. Porque é isso que vai tornar esse amanhã, que às vezes nós nos preocupamos tanto, melhor. Vai ser um amanhã mais tranquilo, se nós dermos importância hoje àquilo que realmente importa. Muito obrigada pela atenção.